sabe, querido, nós somos tão privilegiados. Estar aqui é um privilégio de Deus para nossas vidas. Por quê? Porque Ele nos escolheu. Nós fomos chamados para fazer diferença na nação brasileira e nas nações. Amém? Então, como é tão precioso. Mas Deus, no seu plano tão glorioso, tem chamado você. Mas Ele não quer chamar somente você, Ele quer chamar multidões que vão fazer a diferença para alcançar todas as multidões. Essa é a vontade de Deus. Mas aí nós nos deparamos com um dos maiores desafios que nós temos como igreja no século 21. É formar pessoas para levar adiante esse grande movimento de multiplicação. Nós nos deparamos, então, com um grande desafio. E qual é esse desafio? Me ajuda aqui que não passou. Qual é esse desafio? O desafio é justamente da gente formar líderes. Formar líderes. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso desafio de nós nos reproduzirmos na vida de outros que vão fazer a grande comissão, que vão cumprir com a grande comissão. Fazer líderes que vão formar outros líderes, que vão formar outros líderes. Agora, como é que nós podemos fazer e sermos bem-sucedidos? Eu acredito que Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Na realidade, Ele dedicou a sua vida a isso. Ele investiu a sua vida em multidões, mas Ele separou 12 homens para derramar a sua vida. E ali Ele dedicou o seu coração para ensinar esses homens. Eles não vieram prontos, eles não estavam preparados, haviam situações que precisavam de muita correção, mas o amor que estava no coração de Jesus era maior do que tudo isso. Então Ele se dedicou a ensinar esses homens. Ele treinou esses homens e capacitou cada um deles e delegou autoridade. E eles saíram pregando o evangelho, libertando os cativos, libertando os endemoniados, curando os doentes, e aí chegou até nós, até onde estamos hoje. Então Jesus é o nosso modelo. Houve um momento no seu ministério que Jesus mudou o seu foco. Ele estava focado nas multidões. Ele estava dedicando mais tempo às multidões. Mas chegou um momento em que ele passou a se dedicar mais a um grupo de 12 homens. E depois também, de uma forma mais intensa, a um grupo de 3, Pedro, Tiago e João. Ele se dedicou, porque sabia que era chegada a sua hora e que tudo isso precisava realmente continuar. E aí, a gente não pode deixar de falar em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus disse: ide, portanto, e fazei discípulos. Vocês vão fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês vão ensinar eles a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado para vocês. Eu creio que durante esses dias você vai refletir muito esse versículo, porque nós fomos chamados para responder a esse mandamento. Jesus nos chamou para nós fazermos discípulos. Jesus não nos chamou para fazermos apenas convertidos. É claro que no processo de fazer discípulos, entra fazer convertidos. Mas nós vamos ganhar almas e nós vamos cuidar bem delas. E nós vamos fazer discípulos das nações. Essa é a razão que você está sentado aqui hoje. Porque você está respondendo esse chamado. Esse é o mandamento maior, ministerialmente falando. E esse é o chamado mais nobre que alguém poderia receber na sua vida. Agora, querido, preste atenção em algo muito importante, que a gente precisa também avaliar. A automação industrial, ela trouxe muitos resultados para a era que a gente está vivendo, onde as coisas são feitas em série. Tudo é feito em série.
onde as máquinas são usadas. Isso traz muita vantagem. A produção em série, a produção é rápida, tudo se faz com muita exatidão, e as máquinas são baratas. As máquinas não levam ninguém para a justiça, as máquinas não cobram salário, então parece tudo ser tão prático, tudo parece ser tão detalhadamente cuidado. Mas tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Jesus não trabalha com esse tipo de automação industrial. Jesus faz o seu trabalho de forma artesanal. Jesus nos trouxe o discipulado. Foi dessa forma que Jesus trabalhou. Jesus não usa máquinas para produção em série. Jesus usa um trabalho artesanal, um investimento 1 a 1, que é muito, muito importante. Agora, queridos, esse trabalho artesanal, 1 a 1, tem vários objetivos, mas o objetivo que Jesus alcançou diante daqueles 12 homens e que trouxe o Evangelho até nós, foi na formação de líderes. Jesus trabalhou para formar líderes. Ele trouxe 2 aspectos de formação na vida desses discípulos. Trabalhou o crescimento individual, trabalhou a vida espiritual, a vida pessoal de cada um, mas ele também trabalhou formando líderes multiplicadores. Eu creio que a sua vida será derramada sobre a vida de muitos discípulos. Esses discípulos vão formar outros discípulos. A gente sempre diz que ovelha sadia dá muita cria. Ovelha gera ovelha e líderes geram líderes. Deus está levantando uma geração da mais alta qualidade, que vai multiplicar e espalhar a glória de Deus pelas nações, e nós fazemos parte disso. Querido, mas nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos realmente nos mover. Nós não podemos ficar vendo as coisas acontecendo e a gente não realmente se prontificar, arregaçar as mangas e trabalhar muito. Nós precisamos fazer o que Paulo aconselhou a Timóteo. Paulo, olha só, ele disse: e as palavras que me ouvi dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar aos outros. Então, querido, Deus tem confiado tanta coisa para você. Na sua igreja local, Deus tem te confiado um ministério poderoso, frutífero e glorioso, que não para de crescer e vai continuar crescendo em nome de Jesus. Mas Deus quer que você também derrame da sua vida, capacitando outros, que também vão capacitar outros, onde vamos fazer uma grande multiplicação de líderes, que vai varrer o pecado, que vai varrer o vício, que vai varrer a tristeza, que vai varrer o fundo do inferno, povoando o céu com a juventude da nossa nação. Eu creio nisso, eu creio de coração. Oh, que coisa preciosa. Isso é o discipulado. Nós vamos nos envolver a fundo nesse discipulado, nesse vínculo da gente se reproduzir com as virtudes e a graça, a vida de Deus que está em nós, na vida dos discípulos, e formando líderes da mais alta qualidade. Então você, como líder, você vai investir da sua vida em outra pessoa que responde esse chamado do Senhor. Ali nós temos um encontro, um relacionamento. Isso é o discipulado. Um relacionamento entre um mestre e um aprendiz. E um aprendiz baseado no modelo, o nosso modelo que é Jesus. Então você derrama a sua vida nesse discípulo, formando um novo líder. E esse discipulado vai trazer muito, muito resultado. O resultado que trouxe a partir da vida do próprio Barnabé. Barnabé é nosso exemplo, mas Barnabé aprendeu antes com Elias e Eliseu, Moisés com Josué, e Barnabé então se reproduziu. Barnabé se reproduziu no apóstolo Paulo, ele investiu a sua vida no apóstolo Paulo. Houve um momento na vida do apóstolo Paulo, em que Paulo era um problemático. Paulo estava dando muito trabalho, então os outros apóstolos se reuniram, e ali o que eles fizeram? Eles fizeram
uma compra de um presente para Paulo. E chamaram Paulo e disseram: Paulo, nós temos um presente para você. É uma passagem para você visitar sua mãe lá em Tarso. E Paulo disse: olha, como vocês são bondosos. E eles disseram: é verdade, é um presente para você. Só tem um detalhe: a passagem é só de ida. E ele se foi para Tarso. Eu penso que Barnabé estava viajando. Quando Barnabé voltou, Barnabé não encontrou o Paulo, e ele perguntou: cadê? Ele disseram: olha, ele estava dando muita dor de cabeça, brigando com todo mundo, colocando a vida da gente em risco. Então nós mandamos ele de volta para Tarso. Mas graças a Deus pelos mas que a Bíblia possui. A Bíblia diz: mas Barnabé, diga mas. Se não fosse esse mas, nós não teríamos o grande apóstolo Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele foi atrás e disse: Paulo, eu vim te buscar, porque Deus tem um plano para a sua vida. E Paulo estava lá: não, quem sabe, eu estava enganado, talvez Deus nem tenha esse chamado. Talvez eu não tenha escutado direito a voz do Senhor. Não, Deus vai fazer algo poderoso através da sua vida. Você foi separado, você foi chamado, você é um instrumento de Deus em respostas das sons. Você vai fazer diferença, querido. Eu quero investir na sua vida. Vem comigo. Eu agora sou pastor lá em Antioquia. Vem comigo, querido. Talvez Paulo tenha dito: mas eu não tenho nem com que me manter lá. Eu não tenho com que me vestir. Você veste da minha roupa, mas eu preciso ter um lugar para morar. Você mora comigo e você come comigo, mas eu quero derramar a minha vida em você, Paulo, porque eu sei que Deus tem sonhos para a sua vida e esses sonhos vão se cumprir. A Bíblia diz que eles começaram a caminhar e houve um momento em que Paulo se foi aos demais lugares. Interessante que eles se separaram por causa de João Marcos. Paulo achava que ele não deveria ir, mas o Barnabé disse: não, esse menino é proveitoso, ele tem muito talento. Paulo então foi às nações. E o que Barnabé fez com Paulo? Paulo derramou a sua vida e se multiplicou em muitos outros. Paulo se multiplicou em Timóteo, depois Paulo também em Silas, e Paulo se multiplicou em Lucas e muitos outros. E esses, por sua vez, foram se multiplicando em outros. E aconteceu uma coisa interessante. O interessante é que mais à frente, Paulo fala para Barnabé: manda o João Marcos para mim, porque ele também é útil para mim nessa obra. Queridos, Deus tem dado apóstolos Paulos debaixo da sua cobertura. Eu creio que aquela turma que está lá, aquela galera que está lá, trabalhando com você, o mesmo Espírito que estava em Paulo, o mesmo Espírito que estava em Timóteo, que estava em Silas e que estava em Lucas, está nos seus liderados também. E você será o Barnabé que vai despontar esses liderados e eles serão levados, arremessados e tomados às nações. Derramar a sua vida, levar o seu coração para investir e formar outros líderes. Você já parou para pensar? Como será a sua igreja dentro de 5 anos, 10 anos, 20 anos? É triste nós olharmos a história, porque na história estão registrados movimentos, na história estão registrados, a história registra ministérios poderosos e grandiosos, que quando os seus líderes morreram, eles não continuaram a ir adiante. Existem registros na história de ministérios tão poderosos, mas que foi crescendo, e quando estava numa dimensão tão grande, porque o líder estava tão sobrecarregado, trabalho duplicado, triplicado, porque não tinha mãos para lhe ajudar, porque se concentrou tanto nas multidões e esqueceu dos discípulos, ele não tinha quem pudesse lhe ajudar. Mas eu creio que conosco será diferente. Eu creio que você vai ter muito sucesso no seu ministério. O seu trabalho com a sua juventude nunca vai parar, nunca será freado, nunca vai faltar mão de obra saudável e você vai ter sucesso. O segredo do sucesso só é sucesso se você tiver um sucessor bem-sucedido. Será que você dá conta de falar isso bem rapidinho para alguém do seu lado?
Sucesso, só é sucesso. Eu já vejo uma multidão de sucessores bem-sucedidos, fazendo outros discípulos, e a gente alcançando toda essa nação. Eu já vejo isso. Então, fomos chamados para multiplicar, mas fomos chamados para investir também em líderes multiplicadores. O Dr. Carl Horton, ele já está na glória. Ele era um americano, e a sua vida foi viajar pelo mundo inteiro pesquisando grandes igrejas. Na realidade, ele era PhD em crescimento de igreja. Antes de ir para a glória do Senhor, poucos anos atrás, ele fez uma pesquisa. E na sua pesquisa, ele constatou que 10% dos líderes, né, são formados em reuniões, em grupos pequenos. Quando ele foi olhar as grandes reuniões, ele observou que as grandes reuniões, como os cultos de celebração, eles não formam líderes, eles alimentam o povo, mas eles não formam líderes. 10%, eles conseguem ser gerados em grupos menores, em pequenos grupos, em discipulados de pequenos grupos, mas 90% dos líderes são formados no 1 a 1. Com certeza, se você parar para olhar a história da sua vida, você vai ver que teve alguém que esteve mais próximo de você para você estar aqui. Durante a sua história de vida, será que te traz a lembrança agora? Quem foi? Com certeza, alguém caminhou com você. Eu tive essa experiência. E eu tenho visto essa experiência na vida de tantas pessoas, que hoje são líderes tão preciosos usados por Deus. Eu me lembro, quando o meu líder começou, era só o meu pastor da época, mas ele começou a caminhada dele comigo, me escondendo da polícia e de um pistoleiro. Eu estava correndo risco de morte. Aconteceu uma situação em que eu me envolvi, eu estava na igreja conversando com ele, ele trancou a porta da igreja, correu, ele era recém-casado, me levou para o quarto dele e me trancou lá no quarto dele e disse: olha, você só abre a porta se você ouvir a minha voz. E naquele dia, tudo acabou para mim. Eu estava tão triste, deu vontade de tirar minha vida. Tudo ficou preto e branco. Eu sonhava com grandes coisas para mim, eu sonhava com grandes coisas para minha família. E eu queria ser útil no reino de Deus, eu queria fazer alguma coisa para Deus. Mas naquele momento eu disse: eu estraguei tudo, acabei tudo, acabou tudo na minha vida. Agora olha a confusão que eu arranjei. O tempo foi passando. E eu pensei que eu ia ficar sozinho, que eu ia ser rejeitado. Eu pensei que a minha vida cristã estava acabando ali. Eu já não acreditava mais em mim. Mas alguém olhou nos meus olhos e disse: Sandro, você não acredita em você, mas eu acredito em você. Então pega a carona na minha fé e continua adiante. Então tirou tempo. Reuniu muito comigo. Tinha muita reunião que era só reunião de choro. Era só reunião de derramar as mágoas, de consertar o coração. Mas como aquele bom samaritano, ele foi sarando as minhas feridas. E depois foi abrindo o meu horizonte para o que realmente era o reino de Deus. Ele me apresentou a grande comissão. Me mostrou o privilégio que era nós ganharmos almas e fazermos discípulos das nações. Ele me mostrou o privilégio de poder servir na obra de Deus. E depois me mostrou o privilégio de nós podermos investir na vida de outras pessoas e vermos Deus levantar outras pessoas como líderes poderosos da nossa nação. Alguém caminhou comigo. Foram anos. Mas hoje eu olho para trás e eu realmente tenho tanta gratidão a Deus. Certo dia, eu estava irritado com uma certa pessoa. Era um discípulo. E ele já era muito antigo na fé. Praticamente, quase tinha nascido no Evangelho. E ele realmente não estava respondendo. Às vezes, quando nós não vemos resultado nas pessoas, nós queremos desistir. Por isso que cada um de nós precisamos ter um espírito de fé que faz toda a diferença. O espírito de fé. E eu cheguei então com o meu líder, com o meu tutor, meu mentor, o meu discipulador, e cheguei, o negócio é o seguinte: tal pessoa não responde, tal pessoa não quer nada, anos e anos caminhando, e ainda cai ali, escorrega acolá, e tanto tempo já está criando teia na fé.
Já passou muito tempo, já era para estar respondendo, sabe de uma coisa? Eu vou desistir dele, eu vou entregar. Meu líder fez um silêncio, olhou para mim e falou algo tão simples. Ele me disse: você lembra como eu fiz com você? Eu olhei para ele e disse: eu vou investir muito nesse camarada. Esse camarada vai ser um grande pastor, vai ser um líder que vai fazer diferença. Eu vou derramar minha vida nele. Não se fala mais nesse assunto. Eu acredito, eu acredito. Eu acredito. Como disse o meu precioso Botrel, o sacrifício maior Jesus já fez na cruz. Ele já fez o sacrifício maior. E agora, querido, nós estamos vivendo o privilégio de estarmos vivendo dias que os próprios apóstolos gostariam de estar no nosso lugar. Então, nós vamos formar líderes, vamos discipular pessoas, temos que estar atento em ver quem são as pessoas, pessoas que têm potencial em Deus, pessoas que são dispostas a crescer, pessoas que amam a Jesus, pessoas dispostas a se submeter a um discipulado e que querem ser poderosamente usado por Deus. Nós temos que estar atentos para nós não perdermos e nós não deixarmos de perceber os apóstolos Paulos que estão vivendo conosco todos os dias. Ao nosso redor, muitos Barnabés. Ao nosso redor, muitos Saulos, muitos Lucas, muitos Silas, muitos e muitos líderes parecidos com você, só esperando alguém que diga: vem aqui para o meu lado. Eu vou ser instrumento de Deus para que a sua vida seja elevada pelo Senhor. Eu vou ser instrumento de Deus para que você ande em vitória em todas as áreas da sua vida. Eu vou ser instrumento de Deus para que o chamado glorioso do Senhor se cumpra na sua vida. Você será levantado como um líder que vai fazer diferença, que vai levar outros e outros e outros, multiplicando-se numa grande cadeia de líderes para ganharmos multidões e fazermos discípulos, fazedores de discípulos dessas multidões. A pergunta que eu tenho para você é: em quem você está investindo? Quem são os seus discípulos? Em quem você está se reproduzindo? Quem você está mentoreando? Deus tem te dado uma capacidade fantástica de liderar. Deus tem te dado dons, Deus tem te dado talentos, Deus tem te dado uma capacidade sobrenatural que vem do Espírito Santo de Deus para ganhar multidões para Cristo, para levar um exército glorioso para Cristo. Mas em quem você está investindo? Na vida de quem você está derramando o seu coração? Nós fomos chamados para fazer discípulos das nações. O movimento de multiplicação não vai parar. E nós vamos alcançar as nações da terra. Você vai se multiplicar em milhares de líderes. E juntamente com essas mãos, esses líderes, o recado já foi dado. Nós vamos cumprir a grande comissão. Deus te chamou para fazer discípulos das nações. Então derrame e invista o seu coração em outras pessoas. Deus vai levantar líderes poderosos através de você. Não estamos numa crise de liderança. Essa geração apertou o botão do stop. Nós vamos levantar a maior e melhor geração de líderes que nunca antes se viu. Beijo no seu coração e que Deus te abençoe.